Motumbá, Mucuyu, Colofé, Saravá, que é o Babaladijado, ele é chefe Fedoiá. Estamos aqui começando o nosso terceiro programa do Tirando Dúvidas com o Babaladijá. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês que têm contribuído com o nosso canal, ajudando a divulgar, deixando o seu like, nos seguindo, porque a sua participação é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. Você sabe que o nosso trabalho surgiu de um projeto meu de valorização à cultura afro-brasileira através da contação de histórias, mas a pedido do pessoal, devido a essa quarentena, eles queriam que eu falasse um pouquinho mais sobre a religião. Então, esse quadro nasceu de sugestão de vocês, mas para que ele se mantenha e todo o projeto se mantenha, eu preciso da interação de cada um. Então, essa semana eu recebi bastantes perguntas e eu vou falar sobre um assunto que está circulando bastante na internet e foi sugestão da Gelsa, eu estou abordando aqui. Então, vamos fazer a leitura. Olá, Babadi, Motumbá, Motumbaxé. Uma sugestão de assunto seria o Congá. Esses dias vi um debate sobre a posição das imagens no Congá. Tipo, a Iemanjá ter ficado abaixo. O Congá tem que ser acima da minha cintura, ou da cintura do médium. Caboclos de um lado, pretos velhos de outro. Acho que seria um tema muito legal. Sim, é um tema muito legal. E esse assunto de Congá veio muito à tona por causa dessa imagem aqui, divulgada nas redes sociais nessa semana. Então, eu vou estar falando um pouquinho sobre o Congá, sobre a posição de imagens. E antes de eu falar, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, assine o sininho de notificação para receber sempre avisos de quando haver vídeos novos no nosso canal e dessa forma nós poder estar mais perto, poder estar interagindo. E antes de tocar no assunto, quero novamente reforçar, sempre vou estar reforçando, que tudo o que eu falo é o que eu pratico. As religiões e matrizes africanas, já diz matrizes africanas, são várias matrizes, são vários elementos que compõem e algumas acabam sofrendo muita influência regional. Então, o Brasil é gigantesco, né? Então eu falo sobre a minha vivência, sobre a minha espiritualidade, a minha casa, aquilo que eu aprendi com o meu benção, aquilo que eu aprendi com a minha benção, com meu pai, com a minha mãe de santo, e é aquilo que eu ensino para os meus filhos de santo. Então eu não estou falando que em outro terreiro está errado, não estou condenando ninguém, porque não estou aqui para condenar ninguém. Estou aqui para falar sobre a minha fé, sobre o meu ponto de vista, sobre aquilo que pratico. Então, vamos à resposta. Então, pessoal, como eu falei no começo do vídeo, o assunto acabou se tornando uma polêmica, na verdade, nessas últimas semanas, devido a essa imagem que está circulando nas redes sociais, né? E antes que eu comece a falar sobre a posição do Congá, sobre o Congá especificamente, vocês têm que ter em mente que existe altar e existe o Congá, que são coisas diferentes. O que as pessoas têm em casa não são Congá. As pessoas têm em casa um altar. Aí elas colocam as imagens dos orixás, de caboclo, de Exu, pombagira. Um altar é um cantinho de elevação espiritual, onde você vai fazer a sua oferenda, acender a sua vela, conversar. É diferente do Congado. Por que é diferente do Congado? Porque o Congado, ele é preparado para ser esse tipo de altar, né? O Congado não deixa de ser um altar, porém ele tem um poder muito maior, porque ele abre e sela portais, ele expande ou recolhe energias, entre tantas outras utilidades que o Congá tem dentro de um terreiro. Então, o Congá dentro do terreiro, ele é a peça essencial para a sua funcionalidade. Não é errado quando as pessoas falam, eu tenho um congazinho na minha casa, eu fiz um congazinho, mas a gente tem que ter em mente que o Congá é uma coisa, o Congá tem uma atuação, ele tem um objetivo, por mais que o altar também tenha, mas a sua funcionalidade e seus objetivos de existirem são totalmente diferentes. Então, pessoal, quando nós vamos falar de Umbanda, nós temos que lembrar que Umbanda é pluralidade. Por quê? Porque a Umbanda sofre muita influência regional, ou seja, cada região do Brasil tem uma forma de cultuar ou traz elementos específicos desse local para dentro do rito. Também temos que lembrar da origem da Umbanda,
que tem influência da cultura afro-brasileira, melhor, da cultura africana, da cultura indígena, da cultura católica, de elementos esotéricos, hinduísmo. Em si, a Umbanda, eu costumo brincar que é uma sopinha de legumes com vários ingredientes, né? É claro que com os seus alicerces bem sólidos, mesmo que esses alicerces às vezes sejam diversificados. Então, quando eu vou falar sobre a Umbanda, nesse caso, estou falando como é a minha cosmologia, o meu posicionamento, né? E assim é o meu justificar. A maioria das casas de Umbanda, que só cultuam Umbanda, que não são mistas eu digo Umbanda e Batuque, Umbanda e Candomblé, Tambor de Mina e Umbanda, elas trazem muita influência sincrética. Então, normalmente, no alto do congado, está o orixá da casa, ou melhor, normalmente nas Umbanda traz uma imagem de Jesus Cristo, que sincreticamente é Oxalá. Algumas casas que já estão abolindo o sincretismo, como na minha, trazem a própria imagem dos orixás em sua personalificação e representação africana. Mas aí você pode estar pensando, observando o congado no fundo, né? Cadê os orixás ali nesse congado? Pois então, eu não uso os orixás aqui. Primeiro que na Umbanda não se tem orixá. Isso é assunto para um outro vídeo, né? Mas já para adiantar, orixás existem nas religiões iniciáticas e a Umbanda não é iniciática. Então, na Umbanda se presta homenagem aos orixás através dos cantos. E dessa maneira se homenageia os elementos da natureza onde atua o caboclo, atua a entidade que desce na casa. Então, aqui no meu congado, eu quis trazer toda uma representação indígena. Eu acredito que a Umbanda, por mais que tenha uma influência banto na sua constituição, ela traz muito da influência indígena, justamente que são os caboclos, os caciques da casa, os caboclos que atuam mais, né, dentro da sua linha. Então, a forma como foi feito esse congado. Primeiro, teve toda a preparação dele. Não é simplesmente chegar aqui e construir o nosso, é feito de tijolo, é feito de material, mas não é só pegar e levantar o altar. O chão foi todo preparado com diversos elementos para depois dele ser fechado a base e aí ser levantado. Ou seja, o material ele é preparado, ele é rezado, ele é lavado, ele é alimentado. É feito vários elementos para poder despertar a energia desse congado. A minha casa, ela é uma casa nagô e aí nós cultuamos também entidades. Então, o que é relacionado às africanidades dos orixás eu deixo no Peji dos orixás e trago aqui no nosso lado, na nossa guma, que é o nosso salão que se destina ao culto às entidades, mais esses elementos indígenas. Então, Oiá é a dona da casa, mas nesse lado quem comanda é seu Pena Dourada. Então, no alto do nosso congado está ali Cacique Pena Dourada, que é meu grande chefe guerreiro. E, além da imagem de gesso dele, né, atrás está o assentamento do meu encantado, o assentamento do meu caboclo. Aqui na nossa casa, os nossos assentamentos não são feitos na imagem de gesso. Para nós, a imagem de gesso é meramente uma representação formal. As imagens de gesso que eu tenho, na verdade, quase todas elas, 90%, foram presentes e elas não são assim necessárias. Então, eu vejo uma guerra muito estranha entre as pessoas. A imagem de tal tem que estar lá em cima, a imagem tem que estar lá embaixo. Para mim, o que tem vida, o que tem axé, o que tem energia é o assentamento. São os assentamentos. As imagens são meramente ilustrativas, como se diz, né? É claro que a gente sabe que as imagens são cruzadas, as imagens são rezadas, são lavadas com ervas e dessa forma ela acaba tendo um valor, uma conotação espiritual, uma conotação simbólica, mas o corpo físico que emana axé é o assentamento. E aí eu trago atrás do meu caboclo vários elementos relacionados à sua natureza. Por que vários elementos relacionados à sua natureza?
O meu caboclo pediu uma vez, logo que o terreiro foi fundamentado, que trouxesse para dentro da casa o mar, trouxesse as matas, trouxesse tudo que é relacionado à natureza das 7 linhas, a natureza das entidades, né? Trazer a natureza. Por isso que tem muito verde dentro da minha casa, porque eles não gostam de flores artificiais, eles gostam daquilo que é natural, né? Então, no meu caboclo e nos outros elementos, eu trago realmente elementos relacionados à origem dessas entidades. Ali atrás do meu caboclo, vocês vão ver que tem uma imagem do orixá Oxóssi. Então, aqui essa imagem é meramente ilustrativa. Quando a gente inaugurar o outro salão dos orixás, ela a princípio vai para lá. Quero deixar aqui mais o lado indígena e as africanidades nesse lado junto aos pretos velhos, né? Mas ali eu não estou trazendo o Oxóssi porque o meu caboclo é enviado de Oxóssi. Oxóssi não envia, vai lá pro terreiro. Oxóssi representa as matas. Então eu trago Oxóssi ali como símbolo das matas, que é onde está o encanto do meu caboclo. Então, não estou ali trazendo uma imagem para cultuar o orixá. Eu trago ele como uma representação de algo simbólico para mim, que é um elemento da natureza. E assim todos os orixás que aparecerem aqui no meu congá, eles estão ali não para ser adorados, eles estão como representação. Ali no lado do seu 7 de espada tem uma representação de Ogum. Não é porque ele manda, Ogum está mandando o 7 de espada, é porque o 7 de espada atua numa linha que tem um elemento que está relacionado ao orixá Ogum. Então seria, na verdade, esse ponto de vista que as pessoas têm que ter, né? Cultua Iemanjá, na verdade você está cultuando o mar porque os teus caboclos, as caboclas estão encantados no mar, mas isso é assunto para um outro tema. E aí, como que ficou dividido o nosso congá? Em cima, nosso chefe, seu Pena Dourada. Abaixo de seu Pena Dourada está outras entidades que chefiam a nossa casa. Então, aqui no lado eu tenho o seu Ventania, ali no lado eu tenho o seu 7 Espadas, e aqui eu trago o assentamento da cabocla Jurema, a cabocla que eu tenho muito amor, muito afeto. Eu não trabalho com ela, mas ela está assentada aqui por vários motivos que ela apresentou em minha vida para ter um cantinho muito especial de estar morando. Abaixo eu trago os caboclos gerais, né? Então algumas imagens ganhadas de alguns filhos da casa e os assentamentos dos médios mais velhos. Aqui em casa não entrou aqui e vão assentar caboclo. Assenta caboclo somente as pessoas que chegam a 7 anos de casa, ou seja, o médium ele é coroado e a partir daí ele tem a responsabilidade para ter um caboclo assentado. Uma outra situação que leva o caboclo a ser assentado é o médium que é iniciado a orixá. Para que haja uma delimitação dessas energias, o caboclo dele é assentado e após um ano da iniciação ele está retornando ao nosso culto sem ter uma quizila, né? Abaixo eu trago a linha de preto velho, a linha de santos. Então, os pretos velhos eles estão espalhados nessas duas localizações. Naquela ali tem alguns santos católicos. Os santos também são todos presentes. Não tem secretismo dentro da minha casa. Para mim, São Jorge é São Jorge, Ogum é Ogum, Santa Bárbara é Santa Bárbara, Yansan é Yansan. E as únicas coisas que eles têm em comum é que eles partilham do mesmo elemento da natureza. Mas cada qual tem a sua origem étnica e sua origem cultural. Nesse cantinho aqui, eu deixei relacionado mais ao meu preto velho, ao pai Joaquim. Então eu trago vários elementos relacionados à origem e à natureza dele, e ali elementos mais relacionados às entidades que trabalham com os filhos e os médios da minha casa. À minha direita está a linha da água, então ali fica os assentamentos das caboclas de água, seja que atua na força do mar ou atua nas águas doces, e também tem as representações dos marinheiros. À minha esquerda também, nesse cantinho, né, é o pessoal da linha de Ogum, as entidades da linha de Ogum. E se nós andarmos um pouquinho num congazinho separado, não que precisasse ser separado, nós temos o povo do Oriente. Eu quis fazer um congá separado para o povo do Oriente, justamente daquela questão que eu sempre falo, né? Eu tenho um super amor e uma super valorização pela cultura, pelas culturas, na verdade.
Então, eu achei melhor separar, individualizar o Congá do povo do Oriente justamente para mim trazer esses elementos esotéricos, esses elementos hindus, e japoneses, chineses, que compõem todo esse universo místico, né, que faz parte do povo cigano e os espíritos de luz que atuam nessa linha. Normalmente os Congá, pelo menos os Congás antigos de Umbanda, tinham uma portinha secreta. Não é secreta, né? Ela está visível, mas é uma portinha onde se guarda segredos. Como o nosso segredo da constituição do nosso Congá está enterrado abaixo, aqui só fica alguns elementos que são usados pelas minhas entidades. Então, o que eu tenho a dizer? Se você cultua orixá, se você cultua santos que representam esses orixás, a hierarquia sempre prevalece. A hierarquia do terreiro de Umbanda, quem manda na Umbanda é o caboclo ou boiadeiro. Então, a imagem do caboclo ou do boiadeiro da casa, sempre no alto. Eles que governam, eles que mandam. Então a hierarquia está lá. Mas aí a pessoa gosta de ter imagem de orixá. Então pode botar esse orixá mais ao alto, né? Que se for pensar em hierarquia, orixá são deuses, entidades são encantados, são caboclos, são espíritos, né, que estão ali, mas estão atuando. Mas a chefia do terreiro são os caboclos, são os boiadeiros, e por ali eles estão merecendo o alto, né? Depois eu coloco os outros caboclos, porque, como eu falei, eles são autoridades máximas. Mas aí eu coloco imagens relacionadas aos caboclos que estão no auxílio do terreiro, sejam dias que me acompanham, que também baixam, ou que zelam por mim espiritualmente e que zelam pelos meus filhos de santos. Depois disso, eu trago marinheiros, trago pretos velhos para a base do Congá, já que o meu Congá de Quimbanda ele é separado, né? A nossa tronqueira fica no lado de fora. Temos ali, tá aparecendo no cantinho, um pouquinho da peça que o seu veludo atende, mas é separado. E eu gosto muito de Congás que separam o povo da água, não que precisa ser separado. Eu poderia botar ali as caboclas junto com os outros, que aqui tem assentamentos de caboclas. Mas normalmente o povo da água é um povo mais delicado, é um povo mais feminino. Então eu gosto de deixar aquele cantinho ali mais bonitinho, mais perfumado, com espelhinhos, pedrinhas, conchas e todas essas coisas que conotam a conotação feminina, né, relacionado à água. Agora, tem um Congá que os antigos falavam que tem que ser separado do outro, que é o Congá da linha de saúde. Então, eu vou pedir para a nossa cinegrafista Michele depois mostrar o nosso Congá da linha de saúde, que ele fica separadinho. E é dessa maneira que o nosso Congado ele é organizado. E dessa maneira também dá para ter uma base. Quanto àquela imagem, essa daqui, que a gente viu na internet, qual é o caso que está complicando? É que tem um Zé Pilintra em cima, um Exu, e abaixo está Iemanjá. Então existe ali um assentamento, né? Porém, o que tem ali, eu acredito que é um médium, que deve ser um médium mais velho, que levou seu assentamento para casa, e dá para ver que ele é bem humilde, por isso pegou essa caixa para estar botando como um assentamento, o seu assentamento em cima, mas ele quis enfeitar ela. Ele acabou enfeitando com uma imagem de Iemanjá embaixo, que as pessoas acabaram por crucificar, condenar, xingar, dizer que está errado. Por hierarquia, sim, estaria errado. Mas nós temos que ver ali que nós não temos um Congá. Ali é um altar. E a pessoa, na sua humildade, quis enfeitar aquele Congá ali com uma imagem. E como eu falei para vocês, para mim, imagem não tem vida. Para mim, o que tem vida é o assentamento, é aquilo que está ali em cima, né? O assentamento da entidade. Por isso que eu não acho errado o que ele fez. Se for olhar por hierarquia, está. Mas se for olhar no contexto que aquilo é um altar e que ele usou as imagens para enfeitar, aqui as imagens minhas estão enfeitando. Eu adoro essas imagens, mas elas são enfeites. O axé está na folha, o axé está no fluido, o axé está no assentamento. Então, conforme essas imagens, um dia elas forem se desgastando, quebrando, eu não vou
trazer novas imagens para dentro de casa não, porque eu quero trazer elementos que remetam mais à cultura indígena, mais à cultura africana, e as nossas imagens, infelizmente, que são as mais populares, elas têm um estereótipo de índio americano. Elas não trazem a fisionomia do nosso índio brasileiro, né? E nós temos muitos grupos étnicos. Então, eu quero trazer o Brasil para dentro do meu terreiro. Eu quero trazer a cultura deles para dentro do nosso terreiro, elementos que remetam, né? Nosso culto é um culto ancestral. Então, por isso, eu organizo a minha casa dessa maneira. Espero ter podido ajudar vocês, respondido. Desculpa a enrolação, eu enrolo mesmo, gosto de falar, sou bem tagarelo. E agora a Michelle vai dar um close ali no nosso Congá de Saúde. E se você gostou, deixa o like, comente, compartilhe, tire suas dúvidas, porque eu falei, estou aqui para interagir com vocês, e para que eu interaja com vocês, eu preciso também da interação de vocês comigo. Que os orixás abençoem a todos. Axé. Então, pessoal, esse é o nosso Congá, que eu falei que fica separado, que é o Congá relacionado à linha de saúde. Então, pessoal, quando a gente vai falar sobre Umbanda, nós temos que lembrar que Umbanda é pluralidade. Por que ela é pluralidade? Porque ela sofre várias interferências, vários